O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Israel realiza ataques contra Gaza em represália a foguetes disparados do Líbano. É isso, né? Tipo, um no norte, outro no sul. Isso. É. E vamos lá. Não, tivemos ataques ao Líbano também. Vamos lá, essa última semana aí, na semana passada, né, meu caro Matias, teve uns idiotas que falaram que o Netanyahu, né, estava buscando ganhar tempo ao adiar a sua proposta de reforma do judiciário e que, né, no mês do Ramadã, com eventuais tensões na Palestina, na Cisjordânia, né, ele poderia voltar a focar o tema, né, na pauta de segurança e, com isso, voltar a recuperar a capital político depois dos protestos contra ele. Os idiotas que falaram isso foram a gente. Né? E o que acontece? Nesse momento, uma guerra, tá, pode ser a salvação do Netanyahu. Né? E vamos fazer aqui uma recapitulação cronológica. Né? O Netanyahu sofreu, né, um dos maiores reveses, né, da sua carreira política, né, por ter que adiar a reforma do judiciário. Depois de diversos protestos contra ele, uma greve geral, ele está, né, a sua aprovação está numa baixa histórica, ou seja, uma nova eleição poderia ser um desastre para ele, que perderia o cargo, consequentemente os privilégios do cargo, em relação às investigações contra ele por corrupção e tráfico de influência. E ele poderia ter que enfrentar uma nova eleição, né, caso a coalizão que ele governa, coalizão de direita com partidos religiosos e o Otzma Yehudit, né, o partido de extrema direita de Israel, né, o partido do Kahanismo, o fascismo israelense, rompessem com ele. E o Itamar Ben-Gvir, o ministro de Segurança Nacional, líder dos kahanistas, ameaçou romper com o Netanyahu, afirmando, olha só, né, a gente quer a reforma do judiciário, porque o judiciário é o principal, né, bastião do secularismo na sociedade israelense, por isso os partidos religiosos não querem um judiciário enfraquecido. Se você voltar atrás com a reforma do judiciário, a gente rompe a coalizão. Se a gente romper a coalizão, você vai ter que enfrentar eleições e pode se ferrar. O que você quer para não romper a coalizão, então, Itamar? Quero uma milícia para chamar de minha, né? A Guarda Nacional, né? Que vai ser formada por colonos voluntários, uma polícia ideológica. O Itamar Ben-Gvir, que a gente fala dele aqui desde as últimas eleições, né? Ele foi aquele que em janeiro fez uma aparição ali no complexo da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, né? Que é um dos mais conhecidos cartões postais de Jerusalém, né? Tá ali o Domo da Rocha e tal. Então esse é o contexto, né? A gente chega nessa semana, né, com o Netanyahu enfraquecido, enfrentando manifestações, greves, né? E só em relação ao Ben-Gvir, essa semana viralizou um vídeo de 1994, ele ainda um jovem dando uma entrevista dizendo que o sangue teria que ser derramado se os assentamentos fossem desmantelados. Que é a ideologia kahanista mesmo, né? E claro, né, uma pessoa pode mudar de ideia em 30 anos, né? 94 já vai fazer 30 anos. Quase 30 anos. Meu Deus do céu. Uma pessoa, mas não parece ser o caso de Itamar Ben-Gvir, né? E aí essa semana, meu caro Matias, a gente tem uma questão muito especial,
né? Que poderia ser uma coincidência legal, mas na verdade é uma coincidência, né, que deixa tudo mais tenso. Que é, vamos lá. A gente já falou bastante aqui de Jerusalém, né? Lembrando, né, quando Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel, falamos. Temos um especial lá de 2015 sobre Jerusalém e as 3 religiões monoteístas. Vamos recapitular brevemente, né? Jerusalém, ela é importante para as 3 religiões abraâmicas, né? Para as 3 religiões monoteístas abraâmicas, né? Aqui a gente vai falar de uma perspectiva religiosa, tá? Não estou falando de Jerusalém como capital do Reino de Israel, não estou falando de Jerusalém como uma cidade estratégica devido à sua posição, altura e tal. Vamos falar de religião aqui, rapidinho, né? Até porque hoje começa a Páscoa, né? Exatamente. Né? Então, para as 3 religiões, né, Jerusalém é onde está a rocha fundamental, né, que é o local primordial por onde começou a criação do mundo. O domo da rocha é justamente isso, é a rocha fundamental, que está presente, né, repito, é importante para as 3 religiões. Também é importante, né, porque é em Jerusalém que seria onde Abraão realizaria o sacrifício do seu filho, né? E aí Deus avisou que não era para sacrificar, né, que era para Abraão ver até onde ele iria pelo amor divino, enfim. Para os judeus, né, a região onde hoje está o chamado, né, o popularmente chamado Muro das Lamentações, né? O Muro das Lamentações é um resquício arqueológico do Templo de Herodes, né? O segundo templo. É ali onde foi construído o primeiro templo, o Templo de Salomão, o Templo de Salomão de verdade, tá? Não essa bizarrice que tem aqui em São Paulo. E o Templo de Herodes. Tanto que os judeus chamam aquele local de Monte do Templo. O Monte do Templo também está ligado à chegada do Messias no judaísmo, ou para os cristãos, o retorno do Messias, né? E a construção do terceiro templo, ou seja, está ligado também às profecias de fim do mundo, né? As profecias de chegada do Messias. No cristianismo, por ser o local onde era o templo, né, nós temos várias passagens que envolvem a vida de Jesus Cristo ali, né, como a sua circuncisão, né, a passagem ali dos vendilhões do templo, né, quando o Jesus expulsa lá o Silas Malafaia, quero dizer, os vendilhões do templo de lá e tal. Silas Malafaia que batia na teologia da prosperidade, olha só. Eu só conheço o VHS sobre UFOs e homossexualidade. E pra quem acha que eu tô brincando, não tô brincando. Tem um VHS do Silas Malafaia falando sobre disco voadores e homossexualidade. Tá? Para os muçulmanos, né, que chamam o Monte do Templo de Esplanada das Mesquitas, né, foi dali que Maomé visitou o paraíso, né, ou Mohammed, né, se preferirem ser a tradução, né? Após ser levado de Meca, né, na montaria o Burak, né, a montaria divina dele, e a mesquita de Al-Aqsa, que está ali na esplanada das mesquitas, é a segunda mais antiga do Islã e é considerado o terceiro local mais sagrado do Islã. Então isso aqui é um resumo, em poucas frases, tá, de 2.500 anos, tá? A gente não vai ficar aqui debatendo teologia, arqueologia, não, quem chegou primeiro, né? Então assim, os muçulmanos construíram a mesquita no local que era sagrado para os judeus de propósito, para marcar sua posição, né? Assim como a gente já falou, por exemplo, que no subcontinente indiano a gente tem templos hindus e mesquitas sendo construídos um no lugar do outro. Enfim, o ponto é, Jerusalém é sagrada para as 3 religiões, especialmente esse local, essa esplanada das mesquitas ou Monte do Templo, tá? E aí, como o Matias mencionou, né, esses dias de abril de 2023 estão numa coincidência que, repito, poderia ser muito especial, mas infelizmente se torna muito perigosa. Porque nós temos a Páscoa, para os judeus e para os cristãos, a Páscoa que é a data mais importante do calendário judaico e, em algumas interpretações do cristianismo, é a data mais importante do cristianismo também, né? Lembrando que tem algumas vertentes, né, por exemplo, que rejeitam o Natal, né, porque o Natal não é celebrado na Bíblia, enfim, coisas assim. O Matias, que fez mais escola dominical que eu, pode falar melhor. E nós estamos... assim, existem correntes que dizem que a escolha da data do Natal é justamente para diminuir a importância do solstício de inverno. Isso, né? O Sol Invictus e tal. Na minha Bíblia,
Tá? Na minha Bíblia, a Páscoa é quando os coelhos levaram ovo de chocolate para Jesus. Coelho que é um animal mamífero e não põe ovo. Isso. Um abraço pro Carlos Ruas, que sempre faz tirinha com ornitorrinco, né? Que é o mamífero que põe ovo. O único. E, então, é a data mais importante para os judeus, é uma das datas mais importantes para os cristãos, e estamos no Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, que é o mês mais importante, que marca justamente a revelação divina, né, que é conhecido popularmente, né, pela questão do jejum e tal, e o Ramadã ele varia, né, porque ele o calendário... é rotativo. Isso, o calendário muçulmano é lunar. Então nós temos essa coincidência que ocorre periodicamente, né, de ter essas 3 datas ao mesmo tempo, né, as Páscoas, claro, são sempre juntas, né, a Páscoa que também é num calendário lunar, né, por isso que a data também varia, e em Jerusalém, que é importante para todas essas religiões. Então, tenham isso em mente. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que a religião, ela mexe com as paixões das pessoas, né? Ela pode explicar o comportamento de pessoas comuns, mas primeiro, ela não pode ser usada para justificar as ações das pessoas, especialmente quando elas ferem o direito dos outros. E segundo, as ações e os atos das lideranças políticas são movidos por cálculos, tá? Por cálculos políticos, não por paixões religiosas. Então a gente está explicando como essa situação, ela deixa tudo mais sensível, mas isso não justifica, tá? E não pode ser usado de justificativa. Então, agora, feito esse contexto, vamos fazer aqui uma breve linha cronológica. Sexta-feira, dia 31 de março, dia do último programa. Um homem palestino foi morto em Jerusalém, perto da mesquita de Al-Aqsa, depois de ele ter sido parado pela polícia e ter tentado tomar a arma de um dos policiais, ele foi morto. Tá? Naquele momento, mais de 200 mil muçulmanos estavam perto da mesquita, porque sexta-feira é o dia sagrado do Islã. Tá? Foram colocadas barreiras policiais, inclusive, em torno da esplanada das mesquitas. No dia seguinte, dia 1º de abril, sábado, o dia mais sagrado dos judeus, cerca de 150 mil pessoas protestaram em Tel Aviv contra o Netanyahu e a proposta de reforma do judiciário. Tá? Ou seja, as manifestações continuaram, tá? Mesmo com o Netanyahu anunciando a suspensão da reforma. No dia 3 de abril, olha só, gente, a polícia israelense deteve um judeu ortodoxo fundamentalista que pretendia realizar o sacrifício de uma cabra na esplanada das mesquitas. Tá? O sacrifício de animais ainda é praticado, né, por alguns judeus ultra-ortodoxos. Tá? Outras interpretações do judaísmo dizem que o sacrifício de animais deve ser feito só no templo, então quando o templo for reconstruído, aí pode ter o sacrifício. Enfim, novamente, não vamos entrar em teologia, o fato é, um judeu ultra-ortodoxo queria realizar o sacrifício de uma cabra na esplanada das mesquitas, que para ele é o monte do templo, para ele é o local mais sagrado do judaísmo. Né? O fato dos judeus realizarem suas orações, né, perante o chamado Muro das Lamentações é justamente por isso, porque é o local mais próximo que eles conseguem estar do local do templo, que é o local mais sagrado. Né? E óbvio, você realizar um sacrifício num ritual judaico na esplanada das mesquitas seria interpretado como uma provocação, né? Uma provocação de um judeu ortodoxo nacionalista, né? O Rabinato de Israel, inclusive, para vocês não acharem que é implicação minha, tá? O Rabinato de Israel proíbe, tá, que os judeus visitem o local, afirmando que isso pode ser interpretado como provocação e fere o chamado status quo das localidades religiosas de Jerusalém das 3 religiões. Os nacionalistas que normalmente desafiam essa proibição, os nacionalistas ortodoxos, o pessoal do Ben-Gvir. Aí na quarta-feira, dia 5, o que aconteceu? O Hamas, que é um dos 2 principais grupos políticos palestinos e cujo braço armado é a principal organização armada palestina, pediu que palestinos muçulmanos fizessem uma barricada na mesquita
para impedir que judeus ortodoxos realizassem sacrifícios no local. Nas primeiras horas do dia 5, na quarta-feira, depois das orações matinais, tá? Cerca de 400 muçulmanos foram presos pela polícia israelense dentro da mesquita, tá? E aí vocês podem ver as imagens, tá? Inclusive, potencialmente, uma delas vai ilustrar a capa do programa, a gente ainda não definiu aqui, né? Mas a gente teve a polícia, né, usando cacetetes dentro da mesquita, o uso de gás lacrimogêneo dentro da mesquita. Não foi o primeiro incidente desse tipo. É um tipo de imagem que é muito sensível, ainda mais no Ramadã, que gerou protestos, por exemplo, de Jordânia, a Jordânia que é a custodiante dos locais sagrados do Islã em Jerusalém, da Turquia, do Egito, tá? Segundo as autoridades israelenses, esses muçulmanos que estavam dentro da mesquita barricados teriam disparado fogos de artifício contra os policiais, tá? E a polícia agiu contra um tumulto. O fato é, as imagens da polícia israelense dando porrada em muçulmanos dentro da mesquita circulou rapidamente e causou ultraje. Eu acabei de mencionar os protestos nacionais. Também acabou gerando ultraje em grupos não nacionais. Então nós temos uma mistura de questões religiosas, provocações nacionalistas, violência de forças do Estado, em um dos locais mais sensíveis do mundo, em um contexto dessa coincidência de datas ainda mais complicado. No dia 6, tá, nós tivemos foguetes disparados da faixa de Gaza contra Israel, tá, ou pelo Hamas ou pela Jihad Islâmica Palestina. E no mesmo dia, cerca de 30 foguetes foram disparados de território libanês contra Israel. Esses disparos realizados a partir de território libanês não tiveram reivindicação, tá? 3 civis israelenses ficaram feridos, tá, nesses ataques. E é importante deixar claro, vou repetir o que eu falei antes, a religião não justifica nem pode ser usada para justificar. A decisão de usar a polícia na mesquita é uma decisão política. A decisão de disparar foguetes contra Israel é uma decisão política. Inclusive, foi o maior ataque vindo do Líbano desde 2006. Isso, né, quando a gente teve uma breve guerra, né? E outra coisa, não, o Hezbollah, tá? Negou uma autoria desses ataques. O Hezbollah e o Hamas são aliados por ter inimigo em comum. Então, esse ataque que veio do Líbano pode ter sido realizado, provavelmente foi realizado, melhor dizendo, por células locais palestinas. Lembrando que nós temos muitos palestinos no Líbano, né, descendentes dos refugiados da expulsão da Nakba de 1948. E das guerras posteriores, né? Lembrando que Nakba é como os palestinos chamam o dia da independência de Israel, né? E inclusive por conta desse posicionamento do Hezbollah, que as autoridades israelenses hesitaram em responder o ataque, né? A gente teve ataques contra Tiro, no Líbano, né? Como uma cidade histórica, mas como você mencionou, a maior parte dos ataques foram contra Gaza, né, que é controlada pelo Hamas. O primeiro-ministro do Líbano, o Najib Mikati, ele condenou os ataques e disse que o governo libanês não autoriza o uso do seu território para as ações. Vamos lembrar, o primeiro-ministro do Líbano é um muçulmano sunita, sempre. Então, ele não é aliado do Hezbollah. Embora o Hamas seja sunita, o Hamas, no contexto anti-israelense, né, é aliado do Hezbollah. Então, é muito difícil, né? O premier do Líbano não é uma figura próxima do Hamas, não é aliado do Hamas, alguma coisa assim. Aí o Netanyahu, né, ele publicou fotos na reunião do Conselho de Defesa, usou sua retórica, sua capacidade de oratória, ele tem uma grande oratória, né, independente, né, de tudo que é criticável ao redor dele. Ele não chegou onde ele está à toa, né? Isso, né? A gente já repercutiu, por exemplo, alguns discursos dele na ONU e tal, né? E ele falando do quê?
da necessidade de defesa de Israel contra os seus inimigos, né, que a segurança vem em primeiro lugar, né. O ministro da Defesa, né, ele apareceu publicamente com o ministro da Defesa, que havia sido demitido, né, a gente repercutiu no programa passado, né, o ministro da Defesa, o Galán, ele havia sido demitido, mas a demissão não foi publicada no Diário Oficial da União, digamos assim, e aí era a demissão de Schrödinger e o cara tá no cargo de novo, né? E aí voltou o que? O discurso, né, da questão de segurança, de que... E o Netanyahu, ele usa esse discurso da maneira do seguinte: olha, Israel não pode abrir mão de ter a mim na liderança, né? Sem a liderança do Netanyahu, Israel ficaria vulnerável. É mais ou menos isso que ele coloca, né? Ele como o defensor forte de Israel. Não dá para dizer, né, com todas as letras, que, por exemplo, que as ações da polícia israelense foram calculadas para gerar uma crise de segurança que poderia beneficiar o Netanyahu. Até porque, por exemplo, as provocações dos sacrifícios, se ela tem alguma ligação com a política, elas têm muito provável mais ligação com o Itamar Ben-Gvir. O fato é, não tem, repito, justificativa pela religião, tá? Pessoas saíram feridas, pessoas saíram detidas, tivemos cenas de violência deploráveis dentro de um local religioso, tá? E quem está falando isso, a gente vai lembrar, né? São pessoas que não confessam uma religião e, assim, uma mesquita, uma igreja, qualquer lugar, um templo, enfim, um templo de qualquer maneira, ele deve ser um lugar preservado, tá? Não tem justificativa a polícia entrar numa igreja, num templo, em qualquer lugar que seja, numa mesquita, e prender 400 pessoas, e dar porrada nas pessoas dentro daquele lugar, usar gás lacrimogêneo dentro de um lugar fechado, um lugar religioso, ainda por cima. Né? A gente já falou aqui, por exemplo, de como igrejas neerlandesas, igrejas cristãs, no caso, foram importantes para o refúgio, né, de refugiados e de imigrantes sírios depois da Guerra Civil. Então, assim, foram cenas absurdas e que geram essa escalada de tensões nessa coincidência de datas. E, politicamente falando, se tem uma pessoa que pode se beneficiar dessa situação, é o Netanyahu. Porque o discurso dele, né, de segurança, de mão forte, é o discurso característico dele. Né? Então, ordenar os ataques, né, contra Gaza, que são uma retaliação aos foguetes disparados, que por sua vez são uma retaliação que aconteceu na mesquita, que por sua vez é consequência da provocação do sacrifício, que aí, se a gente for puxar o novelo, a gente vai chegar em Abraão de novo. Né? Que é mais ou menos isso. Então, o fato é... Que é pai de todos. Exatamente. Né? Politicamente, essa situação beneficia especialmente o Netanyahu, né, que consegue tirar a atenção, né, dos protestos da reforma do judiciário e focar na principal pauta dele, que é a questão da segurança. E hoje, tá, dia 7, meu caro Matias, nós tivemos outras duas notícias. Tá? Primeira, um turista italiano morreu em Tel Aviv, foi morto em Tel Aviv, melhor dizendo, depois ele ter tomado um tiro, e várias pessoas ficaram feridas, tá, depois que um homem que usou um carro para avançar em cima de um grupo de pessoas que estava perto da praia, tá? O homem era um cidadão israelense de origem árabe, da cidade de Kfar Qassem, tá? Não foi revelada a identidade dele. E um italiano, repito, morreu, e outros 3 turistas europeus ficaram feridos em Tel Aviv. E 2 irmãs em um assentamento na Cisjordânia, de 16 e de 20 anos, foram mortas a tiros. A mãe delas, de 48 anos, ficou ferida, perto do assentamento de Efrat, que é um assentamento... na Cisjordânia, de colonos israelenses, um assentamento ilegal, um assentamento não reconhecido. As 2 irmãs eram cidadãs israelenses com nacionalidade britânica. Elas foram mortas, repito, a tiros, depois que um carro passou disparando, né, contra as pessoas. O exército israelense disse, né, que já iniciou uma operação, né, contra os responsáveis, e o Hamas elogiou a operação, embora não tenha reivindicado a autoria, tá? Então, assim, 2 meninas, basicamente, né, 16 e 20 anos, foram mortas, isso hoje, repito.
Então, nós estamos gravando no dia 7 e, infelizmente, a tendência é que no fim de semana a situação piore. Então, feito essa cobertura desses eventos, agora a gente vai começar, né, a ir para o restante do Oriente Médio, mas começando, né, por notícias ainda ligadas a Israel, né? Primeiro, o fato de que a Força Aérea Israelense realizou, né, mais um ataque aéreo contra o território sírio, tá? Um ataque na região de Damasco, deixando 2 pessoas mortas. Tá? Segundo o governo sírio, eram civis, porém especula-se que eram, na verdade, um militar iraniano, tá? E um líder de um grupo apoiado pelo Irã na Síria, tá? Dentro da Síria. Lembrando que a Força Aérea Israelense é a principal que realiza ataques aéreos dentro do território sírio, tanto por serem alvos, né, de interesse de Israel, quanto por ter a capacidade de realizar esse tipo de operação sem sofrer represálias, capacidade tecnológica, né? Essa semana, o ministro de Relações Exteriores do Azerbaijão visitou Israel, onde ele se encontrou com seu homólogo israelense e também, brevemente, com o próprio Netanyahu, primeiro-ministro de Netanyahu. Tá? Os 2 países falaram da criação de uma frente unida contra o Irã. Tá? E também assinaram, né, o acordo de mais fornecimento de drones israelenses para o Azerbaijão. O que acontece? Vamos, antes de falar do que acontece, né? Essa semana também o Azerbaijão expulsou 4 diplomatas iranianos, afirmando que eles estavam extrapolando as suas funções. Em outras palavras, eles eram agentes de inteligência iranianos, eram espiões iranianos em solo do Azerbaijão. Tipo o Civilization. Quando o diplomata virava espião. Tipo isso. Né, nós já tivemos algumas tensões entre Irã e Azerbaijão. Tivemos recentemente, né, um ataque, né, contra a embaixada do Azerbaijão. Vamos lembrar, nós temos muitos azeris que vivem em território iraniano. Nós temos uma província do Irã que se chama Azerbaijão, enquanto o Azerbaijão tem uma grande comunidade judaica, inclusive a única cidade de população exclusivamente judaica fora de Israel é no Azerbaijão. Azerbaijão e Irã são 2 países xiitas, são 2 países que têm laços históricos e têm disputas fronteiriças, porque o Azerbaijão já foi parte do Império Persa, né? E o Azerbaijão foi um dos primeiros países muçulmanos, né, de maioria muçulmana, a reconhecer Israel, logo depois da independência do Azerbaijão. Na verdade, manteve o seu reconhecimento do período soviético, né, se fica mais apropriado dizer isso. O Azerbaijão fornece hidrocarbonetos para Israel. A partir do Azerbaijão, Israel consegue realizar operações de inteligência contra o Irã, já que, repito, você tem essa grande comunidade judaica no Azerbaijão e também você tem azeris vivendo dos 2 lados da fronteira. Então, o camarada consegue transitar na fronteira ou se passar por um cidadão iraniano, por exemplo, com uma certa facilidade. Então, o Azerbaijão é um aliado importante de Israel para vigiar o Irã, para realizar operações contra o Irã e para comprar hidrocarbonetos. Por sua vez, o Azerbaijão fornece apoio diplomático a Israel desde o início dos anos 90 e recebe tecnologia e armamento israelense para seu eventual conflito, sua eventual disputa fronteiriça com o Irã. A questão é o seguinte, pessoal de Israel, eu sei que muita gente na delegação israelense ouve a gente, né? Inclusive já entrevistamos o ex-cônsul-geral de Israel aqui em São Paulo, aqui no programa e tal. O Azerbaijão não vai usar essas armas contra o Irã. Tá? Até porque o Irã é muito maior, muito mais poderoso que o Azerbaijão. O Azerbaijão vai usar essas armas contra a Armênia, como já fez isso em 2020. Né? Os armênios, que assim como os israelenses, né, já foram vítimas de um genocídio no passado. Né? Israel não reconhece o genocídio armênio. Né? Então, os drones que Israel vende para o Azerbaijão achando que é uma segurança contra o Irã, na verdade vão ser utilizados contra a Armênia, um vizinho, né, mais fraco e que não tem nada
com Israel, não tem... Pelo contrário, deveria ser até uma espécie de aliado natural israelense pelos laços históricos. Então, quando o primeiro-ministro, né, o ministro de Relações Exteriores, desculpem, né, do Azerbaijão, né, o Azerbaijão inclusive não tem primeiro-ministro, né, tem um dono, que é a família Aliyev, vai até Israel comprar esses equipamentos, ele usa o Irã como justificativa. Mas não é contra o Irã que esses equipamentos vão ser utilizados. Né? Então é bom ficar de olho. E ainda envolvendo isso, embora não tenha ligação, né, não seja o Oriente Médio, né, essa semana o governo russo, alegando questões sanitárias, né, suspendeu as importações de produtos, de laticínios, tá, de origem armênia. Né? É claro que isso é apenas um exemplo, né? Enfim, por conta das relações entre a Armênia e a Rússia que estão cada vez mais azedas. Né? Por outro lado, né, o governo, né, Armênia ainda depende dos seus laços militares com a Rússia para a estabilidade na região, e os russos são os garantidores do acordo de paz com o Azerbaijão. Né? Então, é uma condenação indireta feita pela Rússia. Né? Então a gente falou do ataque na Síria, falamos de questão Israel, Azerbaijão e Irã. Antes da gente ir para a Síria, meu caro Matias, rapidamente, uma notícia que um dos nossos ouvintes nos mandou, né? A gente comentou no ano passado, justamente na época da Páscoa, né, que o governo, né, o novo governo de Israel na época, havia autorizado produtos fermentados nos hospitais. Né? E agora que nós temos o governo mais religioso e mais de direita da história de Israel, novamente produtos fermentados foram proibidos nos hospitais durante a Páscoa. Tá? Apenas os produtos, né, que seguem ali o Hametz, né, que é produto não fermentado. Na Síria, meu caro Matias, temos duas notícias. Uma delas é que os Estados Unidos anunciaram que realizaram um ataque dentro do território sírio, né, que teria eliminado o Khalid Aid Ahmad al-Jabouri, tá, um cidadão iraquiano que era ligado ao Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, e que estaria, né, planejando ataques, né, terroristas na Europa. E a outra notícia foi que o governo russo emitiu um protesto formal à coalizão, né, e aos Estados Unidos, a coalizão apoiada pelos Estados Unidos e as forças dos Estados Unidos, contra provocações, né, ações provocativas dos Estados Unidos em território sírio. Né, muito provavelmente aqueles ataques aéreos realizados semana passada, né, contra alvos pró-Irã dentro da Síria. Tá? Ali do lado vamos para o Iraque, já que o governo iraquiano, né, o governo de Bagdá, do Shia al-Sudani, anunciou um acordo com a região autônoma do Kurdistão, ao norte, para retomar exportações de petróleo iraquianas à Turquia. Tá? Ou seja, passando pelo território iraquiano, né, e, consequentemente, com a anuência dos curdos iraquianos. Do Iraque, vamos para o Irã, meu caro Matias, começando pelo fato, né, de que essa semana tivemos uma imagem, né, que também circulou bastante, em que um homem em Teherã, num comércio ali, numa mercearia, num mercadinho, ele joga iogurte numa mãe e numa filha que estavam com o cabelo descoberto. Né? E como consequência dessa agressão, né, o presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, disse que as mulheres têm que usar o hijab por lei. Né? Então ficou do lado do agressor. Ainda em relação ao Irã, meu caro Matias, o governo iraniano, agora falando das relações com os países do Golfo, né? O governo iraniano anunciou que vai reabrir a sua embaixada nos Emirados Árabes Unidos, tá? Depois de 7 anos. Né? Claro, é um efeito, é uma consequência da reaproximação também com a Arábia Saudita. Né? Então agora o Irã vai reabrir a sua embaixada nos Emirados Árabes Unidos. E essa semana, também conhecido como ontem, quinta-feira, dia 6, o ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, né, o príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, e o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Hussein Amir-Abdollahian. Aliás, só um parênteses. São Paulo tem um jogador na base ganês chamado King Faisal. King Faisal.
E daí eu fui pesquisar, tem um time em Gana que chama King Faisal Babies. Agora tem que ver da onde vem esse nexo do ex-rei da Arábia Saudita com Gana. Eu também não fazia a mínima ideia disso. Mas você lembrou porque é o Príncipe Faisal, né? O Príncipe Faisal e o Ministro de Relações Exteriores do Irã, que eu não vou tentar pronunciar o sobrenome dele de novo, desculpa, se encontraram em Pequim essa semana, né? Como parte ali da aproximação negociada pela China, e anunciaram que vão reabrir as embaixadas e facilitar os vistos, tá? Para visitas entre os dois países. Isso é potencialmente benéfico para a Arábia Saudita, né? Porque a Arábia Saudita, peregrinos, né? Do Hajj, né? Que vão até a cidade sagrada do Islã durante o período de peregrinação, eles podem entrar na Arábia Saudita, enfim. Mas agora deve intensificar o número de iranianos fazendo a peregrinação, né? Ou seja, mais dinheiro entrando na Arábia Saudita, inclusive. Aí, meu caro Matias, a gente vai para a Arábia Saudita, né? A gente cruza ali o Golfo Pérsico, ou Golfo Árabe, né? E porque no início da semana a gente teve a notícia de que a OPEP+, né, anunciou o corte, né? Um corte surpresa na sua produção de petróleo. Tá? Vão cortar 1,15 milhão de barris de petróleo por dia, tá? Isso significa o quê? Aumento do preço do barril do petróleo, significa aumento do preço dos combustíveis, logo aumento do preço de tudo, tá? O busão vai ficar mais caro, o transporte da comida vai ficar mais caro, né? Aumento da inflação. Isso é benéfico para os países, né, que produzem muito petróleo, especialmente os que exportam petróleo, e especialmente quem? A Arábia Saudita e Rússia, né? A Arábia Saudita, que é o principal membro da OPEP, e a Rússia, que, embora não seja integrante da OPEP, ela faz parte do OPEP+, né? E é mais uma porrada, né, da OPEP e da Arábia Saudita no seu, agora vamos colocar aqui entre aspas, aliado Estados Unidos. Porque a última coisa que o Joe Biden, que o governo Biden quer, é o petróleo mais caro, porque isso aumenta a inflação nos países do Ocidente, que já estão tendo que lidar com uma inflação recorde, e segundo, aumenta os recursos que vão entrar na Rússia, né, especialmente. A Rússia como grande produtora e exportadora de petróleo. Então foi um anúncio aí surpresa, né, mas que atende aí especialmente a pauta da Arábia Saudita de dar um chega para lá nos Estados Unidos, de falar, vocês não estão sendo legais com a gente, e da Rússia em buscar corrigir aí o seu prejuízo, né, com a diminuição das exportações pelas sanções ocidentais. Nos Emirados Árabes Unidos, né, o governo do país, né, não aceitou o pedido da África do Sul de extraditar os irmãos Gupta, né, eles que são pedidos por corrupção, né, no país africano, são muito aliados, né, do ex-presidente Jacob Zuma. Sim, são os irmãos Joesley da África do Sul? Não sei. Mas enfim. Mas o que? Eles são donos de frigorífico? Não, eles são irmãos que têm ligações políticas fortes. É isso que eu quis dizer. Eles grampearam alguém? Não sei, é só isso que eu sei, eu não sei de nada, tá? Mas brincadeiras à parte, né? Eles são acusados de corrupção na África do Sul, foram presos nos Emirados Árabes Unidos em junho de 2022, porém, a Corte dos Emirados Árabes Unidos disse que não aceita, né, o pedido de extradição, tá? Afirmando que os Emirados Árabes Unidos têm jurisdição, né, para processar e julgar os irmãos Gupta. Na Arábia Saudita, ali do lado, tivemos a visita do presidente general ditador do Egito, o Al-Sisi, né, Abdel Fattah Al-Sisi, que se encontrou com o MBS, né, o herdeiro da coroa e de fato líder saudita, em Jeddah, especialmente pelo fato de que o Egito, né, está quebrado, tá? Em bom português é isso, o Egito está quebrado e precisa renegociar a sua dívida externa, tá?
o Egito, inclusive, né, recentemente contraiu um empréstimo de 3 bilhões de dólares do FMI. E é curioso, né, porque durante toda a Guerra Fria, Egito e Arábia Saudita estavam lados opostos. Né, o Egito como líder, né, dos seculares desenvolvimentistas, né, o nasserismo que surge no Egito em 52, e a Arábia Saudita como parte das monarquias tradicionalistas pró-Ocidente, né, enquanto o Egito tinha muito boas relações com a União Soviética. Então, né, ironia do destino. Da Arábia Saudita vamos para outro aliado saudita, o Paquistão, já que o governo paquistanês anunciou a prisão de Gulzar Iman, que é o líder do Exército Nacional do Balochistão, né, um dos principais grupos armados pela independência do Balochistão, aquela região que fica entre Paquistão e Irã, que embora tenha uma identidade própria, né, tem uma densidade populacional muito pequena, então o movimento separatista não tem tanta força assim, mas já realizou diversos ataques terroristas que a gente já repercutiu aqui. E finalmente, no Afeganistão, o governo talibã anunciou que em Balkh realizaram uma operação que matou 6 integrantes do Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, lembrando que o Talibã e o Daesh são inimigos. Isso não quer dizer que algum deles é legal.